Esse vídeo, ele vai ficar denso, ele vai ficar longo e no final eu vou falar um pouquinho sobre política e como isso afeta o sentido do sagrado e profano, como o sentido do sagrado e profano e a distorção de ambos afetam a sociedade como um todo. Então, bora lá, galera, bora lá. As fontes estarão aqui na legenda. Hoje eu vou citar Joseph Campbell e o livro As Máscaras de Deus, que é composto, na verdade, por 4 volumes. Aqui eu vou citar só o 1 e o 2, porque o 3 e o 4 eu nunca li. Mas vamos lá. Vamos voltar há muito tempo atrás. Quando eu digo muito tempo atrás, é 3.500 antes de Cristo. Então, quando a gente junta tudo, dá o quê? Mais de 5.000 anos. Nessa época, há 5.500 anos atrás, mais ou menos, o conceito de demônio, o demônio profano, ele era totalmente diferente do conceito do demônio atual. O conceito que o cristianismo acabou distorcendo totalmente. Nessa época, os demônios simbolizavam forças da natureza que não eram compreendidas de fato. Assim como Lilith, por exemplo, mas a gente vai citar ela daqui a pouco. Vamos focar aqui na antiga Mesopotâmia. Então, essas forças da natureza que não eram compreendidas, elas eram chamadas de espíritos demoníacos. Não eram divindades, apesar de haverem as divindades da antiga Mesopotâmia, os demônios eles não eram a força oposta da deusa e dos deuses. Eles eram espíritos que eram considerados meio que o intermédio entre o divino e o humano. E isso é muito interessante. Haviam os espíritos maléficos, como eu disse anteriormente, daqui a pouco eu vou citar um por um. Um por um, não todos, mas um por um de alguns, para vocês terem uma noção. E, enfim, apesar de haverem alguns maléficos, no geral, o termo demônio ele não era de todo mal, era ambíguo. Agora vamos para as divindades, para os espíritos maléficos. Nem todos aqui são maléficos, eu falei errado no último corte. Aqui nós temos alguns maléficos e alguns benéficos. A gente tem Lamashtu, que era um espírito maléfico, que era o espírito dos ventos que raptava os fetos e que devorava esses fetos e que prejudicava as mães no parto e no puerpério. A gente tinha Lilith, que era uma força incontrolável, a força da noite, a força da lua, a força dos ventos. Depois a gente tem Ardat Lili, que é uma figura feminina, um espírito feminino que drenava a energia sexual dos homens à noite, era um espírito maléfico também. Depois nós temos Lilith, que surgiu depois, tá bom? Lilith não entra nesse bololô dos espíritos do vento da antiga Mesopotâmia. Lilith, ela é o resultado dessas 3 figuras. O judaísmo, os judaicos cristãos, eles pegam todas essas figuras simbólicas, colocam dentro de um pote e dão origem à figura de Lilith. E eras depois de Cristo, anos depois que Cristo veio e foi embora, o cristianismo ele acaba organizando a espiritualidade em camadas, as camadas divinas e as camadas infernais, trazendo o conceito do Satanás, o chefe dos demônios, o demônio, né, como uma entidade maligna, os anjos como figuras extremamente boas, 100% boas, entendeu? E traça essa guerra entre o céu e o inferno, fazendo com que os seres humanos, aliás, obrigando os seres humanos a tomarem um partido entre um e outro. Quem não toma partido do céu, dos céus, é considerado inimigo. E quem não toma o partido no caso dos demônios, quem não toma partido do demônio é considerado aliado. Só que a forma como eles distorcem esses conceitos, o conceito do bem e do mal, é muito complexo. Por quê? Porque o cristianismo ele afasta o ser humano do sagrado, daquele sentido de sagrado que a gente tinha lá na mais antiguidade, nos tempos mais antigos ainda que os tempos dos tempos da antiga Mesopotâmia. Vamos viajar agora lá para a pré-história. Peraí. No volume 1, galera, em Mitologia Primitiva do Campbell, ele cita a proximidade que os povos pré-históricos, a gente tá falando de povos que viveram aqui na Terra há 50 mil anos atrás, é muito tempo. Isso me deixa muito nervosa, mas eu vou falar o meu nervosismo mais pra frente, mas vamos lá. Há 50 mil anos atrás, esses homens pré-históricos, os Homo sapiens,
eles tinham uma proximidade com o sagrado que foi se perdendo com o tempo, com essa distorção que o ser humano foi fazendo, com as simbologias, com esse contato com o sagrado, com o divino, com toda essa bagunça que fizeram com esses conceitos mais antigos. Existem provas, né, arqueológicas de que esses homens pré-históricos, eles se guiavam através de símbolos, eles se guiavam através dos rituais, e que tudo para esses povos era sagrado, tudo era um ritual, comer era um ritual, caçar era um ritual, a arte era um ritual, a vida era um ritual, sabe? Só que isso, aliás, isso se mantém, né, até a antiga Mesopotâmia, ali coisa de 3.500, 5.000 antes de Cristo, mas a antiga Mesopotâmia é uma das primeiras sociedades que surgem, sociedades no sentido do que a gente entende como sociedade. Mas ela consegue manter ali algumas tradições, mas isso vai se perdendo. Por quê? Porque conforme a evolução ela vai chegando para nós, a involução da alma, ela vai se perdendo, sabe? Apesar de que, mesmo com a involução de alma, né, crescer cada vez mais, o ser humano ele tem essa necessidade de se guiar através de questões mais profundas, questões que nos levam a um sentido mais profundo, sentido de alma mesmo, sentido do invisível, respostas que a gente busca e não encontra no sentido mais literal da coisa e da vida, né? Mas enfim, essa parte do livro ela é muito interessante porque ela mostra essa necessidade, a necessidade do ser humano com o sagrado, a necessidade do contato do ser humano com o sagrado. Esse contato, ele precisa acontecer, porque, aliás, ele precisa existir para que o ser humano tenha uma saúde e uma paz, assim, tipo, paz interior, uma paz minimamente infundada ali, sabe? Enfim, vamos continuar aqui. Muitos anos se passam depois de toda essa história que eu contei até então, antiga Mesopotâmia, Homo sapiens e o seu contato com o sagrado, com o divino, as distorções dos seres antigos e das divindades antigas. Anos se passam até chegarmos nos dias de hoje. A gente passa ali por Idade Média, Iluminismo, nós passamos por diversos fatos históricos que impactam diretamente a forma como nós enxergamos o sagrado hoje em dia, a forma como a maioria das pessoas enxergam o sagrado. Quando eu fui procurar no Pinterest imagens para trazer para vocês que simbolizavam o sagrado, uma das primeiras imagens que apareceu foi essa, Cristo crucificado na cruz, que é o quê? Que é a imagem da maioria dos altares das igrejas católicas. A religião católica é uma das religiões, é uma das maiores religiões, se não for a maior, eu não tenho esse dado aqui agora, depois eu pesquiso e corrijo aqui com vocês, mas eu não sei se é a maior religião do mundo, mas eu acho que é. Mas essa imagem, ela compõe a maior parte das igrejas católicas e ela é muito problemática. Por quê? Porque o simbolismo que existe por trás dessa imagem, ela pega muito no coração das pessoas e atinge muito a culpa inconsciente. Por quê? Porque Cristo ele veio salvar a humanidade dos pecados do mundo, ele morreu por nós e tudo que se deu em diante, aliás, nós devemos a gente deve a nossa vida a Cristo, e a gente deve pagar com sofrimento, com dor. Se não for através do sofrimento, a gente não atinge níveis mais profundos da alma e da vida e tudo mais, e a coisa acabou perdendo sentido. Aí, qual que é o link que eu falei no começo da distorção do sagrado e do profano com a política e a sociedade como um todo? Vamos lá que agora que eu vou ficar nervosa. Nós chegamos nos dias de hoje, começou até a chover aqui porque a energia é tão ruim que a chuva vem limpar a negatividade desses que são os verdadeiros demônios, né, no sentido cristão da palavra, mas vamos lá. Nós chegamos nos dias de hoje com essa imagem do que seria o sagrado para a maioria das pessoas. Maioria não, né? Para muitas pessoas. Muitas pessoas, milhões de brasileiros, eles consideram essa imagem como sagrada. O Edir Macedo, né, que é um bispo muito famoso, por sinal, ele... E
o seu discípulo, não vou nem falar o nome dele para não me contaminar, mas enfim. Muitos brasileiros consideram esses homens como sagrados e os consideram como a imagem do sagrado, sabe? Para suas vidas e os levam como modelo de perfeição. E isso é problemático no nível muito extremo. Por quê? Porque o que essas pessoas fazem e o que elas pregam é totalmente contrário ao que a gente falou até então. Aquele sagrado que veio lá da antiga Mesopotâmia, que veio com os povos, com os homo que vieram, né, que os homo sapiens traziam, né, dentro de si, é totalmente oposto ao sagrado que nós vemos hoje em dia. Eu penso que o profano são eles, essas pessoas são profanas, eles são os profanos. Essas pessoas que distorceram o sagrado, elas utilizam da imagem do profano para angariar vítimas. Vítimas em que sentido? Eles fazem uma verdadeira lavagem cerebral através do medo e da culpa para que essas pessoas venham para os seus lados, para que essas pessoas acreditem, né, naquele modelo de família, como é que é? Pátria, família, sei lá. Eu não sei nem o bordão desse povo, eu tenho uma raiva desse homem, mas vamos lá. Eles utilizam desses artifícios para angariar fiéis e trazer e montar uma seita, né? E criar uma seita gigante que vai defender o nome dessas pessoas até os seus últimos dias. E isso é muito problemático, por quê? Porque nós temos um modelo patriarcal que destruiu a figura da mulher, que destruiu a figura feminina, que tornou a mulher como a figura do profano. A gente tem o sexo como o modelo, né, do profano. A gente tem liberdade feminina, e quando eu falo liberdade feminina, eu não estou falando de libertinagem, eu estou falando de liberdade e energia selvagem. A gente tem tudo isso como modelo de profano, enquanto que esse outro lado, que é o verdadeiro profano, é mostrado como a luz do mundo, sabe? E isso me irrita no nível muito, muito extremo. Mas, resumindo, não tem outra imagem aqui pra eu mostrar pra vocês, porque tem outro capeta aqui. Olha o que a gente tem que ver, olha só, isso aqui pra eles é sagrado. Onde que isso aqui é sagrado? Olha isso aqui. Isso aqui pra mim é um absurdo, entendeu? A gente tem que o Olavo de Carvalho, que era o filósofo, né, que, se Deus quiser, ele tá no quinto dos infernos, mas sofrendo tanto, mas é o que eu desejo pra você, Olavo de Carvalho, mas vamos lá. Aqui a gente tem o Olavo de Carvalho, a gente tem um padre, né, que é o símbolo do sagrado, e esse aqui que eu não sei nem quem que é esse outro homem aqui, mas que faz parte dessa trupe bolsonarista, né, da seita bolsonarista. Essa é a imagem de sagrado que nós temos hoje, e tudo isso é resultado da distorção de milênios atrás, eu ia falar milhões de anos, mas não chega a tanto, mas a distorção que foi feita lá atrás, que foi citada no início desse vídeo, resultou nisso aí que a gente vê agora e nesse caos que nós vivemos. Traumas, confusões, sofrimentos extremos, miséria de alma, miséria material, miséria financeira. E, sinceramente, vai demorar muito para isso se melhorar. Mas é isso. Para quem chegou até aqui, para 5 pessoas que chegaram aqui, eu agradeço a atenção. E eu falo que essa é a minha imagem de sagrado e profano. Esse vídeo ficou imenso e eu espero que vocês tenham gostado. E até!